Bom, pessoal, agora a gente está aqui para falar sobre análise técnica. Agora você já sabe muito bem quem é um trader, quem é um investidor, então vamos entender um pouquinho mais sobre análise técnica, certo? Vamos lá. Por meio de gráficos, esse tipo de análise te mostra o comportamento dos preços ao longo de um período de tempo. Com esse gráfico é possível identificar padrões de comportamento dos preços e assim agregar uma série de indicadores e assim tomar sua decisão baseada em uma estratégia ou setup que você prefira. Indicador nada mais é do que uma ferramenta utilizada para te mostrar algo nesse gráfico. E a gente depois pode até falar sobre isso no nosso curso, mas não é o alvo aqui em questão, porque não é o nosso método de análise que a gente usa, é só uma base. O que eu vou te mostrar aqui eu uso, até quando vou comprar uma ação. É importante, que é o suporte e a resistência. A gente vai estar falando disso agora. Mas os indicadores, coisas mais avançadas, não faz tanto sentido para a gente nesse momento. Até porque quem faz isso são os traders, né? Então eu estou te dizendo, o indicador é uma ferramenta que é utilizada para te mostrar algo, né? Para te mostrar algo que você só olhando a linha não consegue ver. Então ele usa alguns cálculos matemáticos, alguns padrões gráficos, etc e tal. E então é assim que se formam os indicadores de análise técnica. Setup é uma estratégia, que eu vi que eu falei ali, estratégia ou setup, que você prefira. Então é uma estratégia que você utiliza. É um setup gráfico, que quando chega lá é um ombro, cabeça, ombro, é um padrão gráfico. Chegou nesse setup, o que você faz? Você compra, você vende. É um gráfico que está assim, depois faz assim, depois faz assim. Aí o pessoal vê ali um ombro, cabeça, ombro. Tem gente que vê bebê abandonado, é um negocinho assim, um doja, enfim, tem várias estratégias, cara. É um bagulho muito louco, mas existe essa casa de análise, né? Análise técnica. Continuando aqui na nossa introdução, esse tipo de análise é utilizado por pessoas que desejam comprar e vender no curto prazo, o que se caracteriza por um dia até meses, e a modalidade é chamada de swing trade, quando demora mais de um dia e pode chegar a durar meses. E quando se compra e vende no mesmo dia, a modalidade se chama day trade, ou seja, compras e vendas realizadas no mesmo dia. Acho que ficou claro para você aí, certo? O máximo que a gente vai fazer aqui com vocês é um swing trade, no máximo. É quando tiver alguma oportunidade muito clara no mercado e é uma empresa que talvez os fundamentos não são tão bons assim, ou não vale a pena carregar para o longo prazo, aparece alguma oportunidade, nada impede de você ter um capital reservado só para fazer isso. Também pode fazer. Mas o foco é você investir para o longo prazo, que é isso que vai realmente mudar a sua vida. Beleza? Suporte e resistência. É o que eu tinha falado que vocês vão aprender hoje aqui. O que eu também uso para fazer investimento em ações. E isso é muito válido. Você deve saber disso e você já está levando esse conhecimento grátis aqui. Vamos lá entender o que é um suporte. Suporte nada mais é do que uma região de preço onde os compradores acham que o preço está barato. Sendo assim, quando o preço chega nessa região, eles compram com maior intensidade, fazendo com que os preços comecem a subir novamente, invertendo o movimento de baixa. Mas isso não é regra. Em muitos casos, esse suporte pode ser rompido por diversos fatores e quando isso acontece, ocorre um rompimento. Então, beleza? Vocês estão vendo aí na tela esse gráfico. E vocês estão vendo que tem uma linha em amarelo aí, que isso se chama um suporte. Essa linha foi desenhada, viu? Ela não fica lá. É você que enxerga e traça uma linha. E normalmente ali é uma região de preço, né? Provavelmente ali vamos dizer um suporte de um produto que você consome diariamente. Por exemplo, vamos usar como exemplo uma garrafa d'água de 1 litro. 1 litro de água, certo? Que você pode comprar no mercado, você pode comprar no restaurante, onde você estiver, você consegue comprar uma garrafa de 1 litro. Ela custando
R$3. Tá caro ou tá barato? Você pode ter uma ideia de preço. R$3, uma garrafa de 1 litro. Ok, vale a pena. Mas se eu te disser que a mesma garrafa de 1 litro agora está custando R$15, você vai falar, nossa, tá salgado esse preço. R$15, 1 litro d'água. É caro, né? E se eu falar que tá R$50? Nossa, tá caríssimo. Então, dependendo do ambiente onde você estiver, pode ser que seja até mais caro, um aeroporto, ou na praia, ou algo do tipo. Mas, anyways, de qualquer maneira, R$50 é caro por 1 litro d'água. Então você sabe que está muito caro. Porém, se eu te disser que 1 litro d'água está custando R$1, você vai falar, tá barato. Então vamos supor que R$1 é o preço barato. Isso seria o nosso suporte. Porque você acha que está barato, mas dezenas de pessoas vão achar que está barato, milhares de pessoas vão achar que está barato. Então você tem um suporte, que é essa linha aí. No caso, isso seria o suporte, porque R$1, um monte de gente achou que está barato, e se ela sobe para 2, 3, 4, 5, é a oscilação do preço, certo? Vai ter gente que vai comprar, vai ter gente que vai vender, mas quando chega a um dado preço de R$1, todo mundo pensa, uau, tá muito barato, vou comprar. E se ela baixar de R$1, que no caso seria essa linha que a gente traçou aí, hipoteticamente. Se ela baixar de R$1, vai acontecer um rompimento. O que era muito barato, ficou mais barato ainda. De R$1 foi para 70 centavos. Nossa, R$1 muito barato. Foi para 70 centavos, muito mais barato. O que aconteceu? Não sei, pode ser alguma coisa, algum movimento do mercado em si, mas, enfim, chegou a 70 centavos. Então ela perdeu o suporte, a linha foi rompida. E isso acontece no mercado financeiro. Já a resistência é basicamente a mesma coisa, só que você invertendo. Resistência nada mais é do que o inverso do suporte, ou seja, é uma região de preço onde os vendedores acham que o preço está caro. Sendo assim, quando o preço chega nessa região, eles vendem com maior intensidade, fazendo com que os preços comecem a baixar novamente, porque tem muita gente vendendo, invertendo um movimento de alta. Mas isso não é uma regra. Em muitos casos, uma resistência pode ser rompida por diversos fatores e acontece o rompimento que falaremos a seguir. Então vamos imaginar que a resistência do preço da água em questão que a gente está analisando aqui é de R$50. Na real, R$50 é muito caro. Vamos botar 1 litro d'água, R$10. Nossa, é muito caro. Quando chega a R$10, todo mundo entende que está muito caro e começa a vender. Então todo mundo começa a vender água a R$10, porque entende que o preço já está caro. E as pessoas começam a realizar lucros também, porque quem comprou água a R$5 para revender, está vendendo a 10. Quem comprou a 8 está vendendo a 10 e está botando o dinheirinho no bolso. Então o que acontece? Muita gente vendendo, o preço vai caindo de novo. Isso acontece. Mas se por algum acaso a água de 10 for para 12, 13, 15, quer dizer que rompeu a resistência, certo? Ela ficou mais cara, ela ultrapassou aquele limite histórico que ela batia lá no 10 e voltava. Ia pro 8, aí voltava lá pro 10, caía de novo. Chega um dia que ela passa dos 10, o que aconteceu? Aconteceu um rompimento. Então, ela foi lá pro 13, pro 14, por R$15. Então, pode ser por algum motivo, agora a água do mundo está acabando. Agora temos que estocar água porque está vindo um furacão. Na Flórida eu passei por isso. Tinha que estocar água, alimentos, botar gasolina no carro, ou seja, virava um caos. Era o fim do mundo. Então tudo ficava caro. Então rompia a resistência. Mas eu compro água a R$3, um pacote, $3 um pacote inteiro, $2. Meu irmão, se tivesse lá a $30, a gente ia comprar, porque não tinha mais. Acabou, todo mundo comprou para fazer estoque. Então foi um movimento específico, onde o preço de tudo subiu. Você queria botar gasolina, não tinha. Você queria comprar alguma coisa, comida enlatada no mercado, não tinha. Então se tivesse a qualquer preço, você levava, porque é um caso extremo. Então pode ser que isso aconteça no mercado também, não por conta de um furacão, mas por conta de outras coisas,
uma guerra. Porra, aconteceu uma guerra, os preços das coisas podem subir muito. Inclusive, enfim, a gente vai estudar também isso lá no nosso curso, como acontece quando tem crise, quando tem guerra, mas você entendeu a dinâmica de suporte e resistência. Quando algo está barato e tem um rompimento, quando algo está caro, que é a resistência e tem um rompimento. É isso que eu queria passar para vocês na análise técnica. E sobre a análise técnica, um pouquinho mais, aqui é o que te apresentei. É o arroz com feijão. E um trader utiliza este conceito básico unido a outros indicadores gráficos e que auxiliam a tomada de decisão. Hoje, com esse curso, a intenção é te mostrar o conceito básico e no futuro a gente pode abordar mais. Então, o que eu quero te mostrar aqui hoje é que você entenda sobre suporte e resistência. Tem diversos outros indicadores, coisas avançadas que eu até já usei e acho legal, como IFR, como bandas de Bollinger, como médias móveis. São alguns dos indicadores que eu estou te passando aqui como exemplo. Que o pessoal pode falar, mas isso e aquilo. Não é o foco desse curso. Não é o foco desse curso grátis e nem do curso pago, que vocês vão poder ter acesso em breve e adquirir. Não é o foco de análise técnica e curto prazo. O foco é longo prazo, é você pegar dinheiro hoje, colocar na máquina de fazer dinheiro e esse dinheiro virar mais dinheiro e com isso, lá na frente, na sua aposentadoria, no dia da sua independência financeira, daqui 10, 20 anos você vai olhar para o seu passado e vai falar, nossa, aquela semente que eu plantei cresceu, virou uma árvore, me gerou sombra e frutos e agora eu repouso embaixo dela. Esse é o foco do curso. É você hoje, na flor da idade, seja lá com quantos anos você esteja, daqui 10, 20 anos você se aposentar. E não é usando padrão gráfico que vai ser. Vai ser usando o método de análise fundamentalista, escolhendo boas empresas para o longo prazo. Quer dizer que essa análise é ruim? Não quero dizer. Mas para o que a gente quer fazer, não é o ideal. Certo? A gente só vai usar isso, suporte e resistência. Para quando a gente for comprar uma ação, de repente escolher qual eu compro, essa ou essa. Pô, eu gosto das duas, mas essa daqui eu vou comprar agora porque está no suporte, ou próximo do suporte. E vou deixar para o aporte do mês que vem, o dinheiro que eu vou colocar mês que vem, eu coloco nessa porque não vai estar mais na resistência. Que eu prefiro sim comprar algo mais barato, se eu posso ter essa oportunidade. E com a análise técnica usando suporte e resistência, você vai tirar proveito disso. Não é maravilhoso? É um pouco da união das duas casas de análise que a gente vai fazer. Suporte e resistência é muito útil e útil na sua vida cotidiana aí secular. Beleza? Espero ter ajudado. Agora a gente vai falar no próximo tópico sobre análise fundamentalista. Te vejo lá.